Meu nome é Júlia e desde pequenininha eu sempre amei histórias de mistério e suspense e crimes, o que não é surpresa nenhuma, porque histórias de mistério são um dos gêneros mais populares de história junto com romance. Mas no momento eu tô lendo o livro A Paciente Silenciosa, que é um livro de mistério, e daí eu fiquei curiosa pensando por que a gente gosta tanto de histórias de mistério? Pois bem, eu fui pesquisar pela internet inteira o motivo disso e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, se tu é uma pessoa curiosa igual eu, já curte o vídeo que eu vou te fazer esse favor de te explicar tudo isso de uma forma um pouco mais sucinta aqui. Mas então vamos lá. Um mistério é uma coisa que a gente não entende, é uma pergunta sem respostas, e humanos detestam isso. Há milênios a gente é obcecado pra tentar entender o desconhecido e esses enigmas da vida. Por que a gente tá aqui na Terra? Como que os pássaros voam? Quando que vai chover? Quando que vai dar sol pra melhorar ali as plantações? Existe vida fora do planeta Terra? O que tem ali no fundo do mar? É esse espírito de fofoqueiro que a gente tem que faz com que a gente queira descobrir todas as coisas do mundo e responder essas dúvidas. Só que na nossa vida, a gente nem sempre tem as respostas pra todas essas perguntas que a gente se faz. E é aí que entra a ficção. Porque em uma história, tu tem as respostas, tu tem todos os detalhes e pistas pra responder essas dúvidas que tu tem. Quem é o assassino? Qual foi a arma do crime? Onde tá escondido aquele tesouro maravilhoso? Será que essa casa é mal assombrada ou as pessoas que são loucas? Tu tem a resposta pra todas essas coisas. E por causa disso, a gente tem uma satisfação melhor em encarar esses mistérios do que quando a gente tá lidando com esses mistérios da vida real. Porque, por exemplo, a gente hoje não tem como saber se existe aliens, por exemplo. A gente não sabe resposta pra alguns casos criminais reais, né? Tipo, quem foi o Jack Stripador? A gente não sabe ainda qual que é a cura do câncer, onde estão aqueles aviões que caíram e desapareceram do nada. E, sinceramente, é um alívio quando a gente tá vendo essas histórias de mistério que entregam pra gente as respostas que a gente tanto quer saber. E como já dizia o meu amigo Sócrates, só sei que nada sei. Quando a gente sabe que existe um pedacinho de informação que a gente não conhece, isso é um buraco no nosso conhecimento e a gente quer, por tudo no mundo, preencher esse buraco. É tipo quando tu tá num grupo de pessoas e as pessoas estão fazendo uma piada interna entre elas e tu não entende, tu se sente de fora e tu quer saber o que tá acontecendo ali, sobre o que tá todo mundo rindo, por que eu não consigo entender o que tá acontecendo, eu também quero participar. É uma sensação de desconforto mesmo, de tu não saber o que tá acontecendo e tu quer saber, dessa vontade, essa necessidade praticamente. E quando a gente fala sobre histórias de mistério, é mais ou menos assim também. É como se todo mundo estivesse conversando sobre a história, sobre as reviravoltas, sobre a revelação, e tu tá ali de fora, de braço cruzado, sem saber o que tá acontecendo. Então tu precisa ler aquele livro, assistir aquele filme pra entender sobre o que tá todo mundo conversando. Tanto é que toda a ideia de uma história de mistério, ela é um pouco absurda, porque tu já começa a história sabendo que o autor vai te enganar por um bom tempo. Tu vai passar páginas e páginas e páginas sem saber o que tá acontecendo, sendo que o autor podia muito bem te explicar tudo ali em 3 páginas. Olha, fulano matou cicrano por causa disso, na arma do crime, em tal lugar, e nananana. Mas não. Tu aceita começar uma história de mistério sabendo que tu vai ser feito de trouxa por um bom tempo. E particularmente eu amo ser feita de trouxa por livros, né? Então. Mas é justamente essa confusão que é a parte divertida do mistério. Tem uma frase de um filme que eu adoro, que ele se chama O Grande Truque. Ele é um filme sobre magos, mas tem uma frase que pra mim é a explicação dessa questão toda do mistério. Vocês estão procurando o segredo, mas não vão encontrá-lo, porque não estão realmente olhando. Vocês não querem realmente saber, vocês querem ser enganados. E essa frase é sobre tu descobrir o segredo de um truque de mágica, porque a gente sempre quer saber como que o mágico fez aquilo, mas em mistérios também é isso. A gente também quer saber como que aquilo aconteceu, mas por um tempinho a gente quer ser enganado, a gente quer ficar ali com a suspeita, com essa ansiedade, com essa curiosidade. Até que no final tu tem toda a revelação. Porque, sinceramente, não tem graça nenhuma tu descobrir a resposta de um mistério antes da hora, antes do final. Tu passar o livro inteiro já sabendo o que vai acontecer e daí tu chega lá, os personagens descobrem e tu fica assim, tá, eu já sabia isso faz 200 páginas. E aí, novidade onde? E eu acho isso muito engraçado, porque é coisa de maluco, né? Em que outra situação da nossa vida a gente quer ser enganado? Só que aqui a gente tem uma parte muito importante do mistério. As informações precisam estar na tua frente. Elas precisam estar debaixo do teu nariz e tu só não vai enxergar elas ainda. É tipo um quebra-cabeça. Tu tem que já ter todas as peças do quebra-cabeça pra que no final tu consiga ir organizando isso. Não tem a menor graça quando tu chega no final de um quebra-cabeça e tu percebe que tá faltando 10 peças. Porque a ideia do mistério é mais ou menos como se tu tivesse um mundo em que tudo tá em ordem e daqui a pouco chega alguém e bagunça tudo isso dali. Pega todas essas peças do quebra-cabeça, embaralha tudo e agora tu tem que montar tudo de novo pra enxergar
enxergar a imagem no final. Então, nesse tipo de história, vai acontecer um crime ou uma situação sobrenatural ou algo muito esquisito e tu precisa entender o que aconteceu pra retornar as coisas ao equilíbrio, pra que não pareça que o mundo é completamente caótico. É claro que tem algumas histórias de mistério em que essa ordem, esse equilíbrio do mundo não é restaurada. Pode ser que elas deixem ainda algumas perguntas no ar, que tu não tenha certeza de quem foi o assassino, que pode ser uma pessoa ou pode ser outra, ou que tu descobre quem que foi o criminoso, mas ele foge, ele escapa, ele não é preso, ele não existe justiça acontecendo ali. Ou talvez tu saiba o que aconteceu, como aconteceu, mas não por que aconteceu. E nesses casos, o objetivo da história não é necessariamente tu restaurar a ordem e o equilíbrio do mundo ali, desse caos que foi criado. Na verdade, é um estudo da natureza e do comportamento humano. Mais especificamente, é dessa parte mais sombria da sociedade, que eu particularmente sou apaixonada por histórias assim. Então tu pode ver os tons de cinza do mundo, tu percebe o quão difícil é tu separar o certo do errado, o que é ético e o que não é, do que os humanos são capazes e o que leva as pessoas a cometer atos horríveis e fazer coisas desesperadas. Será que é ganância? Será que é vingança? Será que é ciúmes? Como que a gente vai conseguir justiça? Existe justiça? Tem como alguma coisa ser perfeitamente justa? Então, histórias de mistérios são como um escapismo, porque elas são um lugar onde tu tem um pouco mais de controle pra ver esses dramas e essas fofocas e reviravoltas e questões completamente horríveis da humanidade que tu não iria querer de jeito nenhum encarar na tua frente, mas que ainda assim a gente tem um pouco de curiosidade sobre essas coisas. Então tu tá ali na tua casa, de pijama, no sofá, né, 100% seguro, enquanto tu tá delirando que tu tá no meio de uma floresta caçando um assassino, serial killer, um fantasma, sei lá o quê. Porque de verdade, quem não tem curiosidade sobre essas coisas? Quem que nunca pensou, nossa, o que eu faria se eu visse, né, um assassino correndo? Eu iria correr atrás? Eu iria fugir? O que a gente faria nessa situação? A gente grita com os personagens em filme de terror pra não ir naquele lugar lá atrás do assassino, mas ao mesmo tempo a gente também quer saber o que tá acontecendo. Então vai lá ver o que tá acontecendo. Vai morrer, mas... Porque, sinceramente, a gente tem vontade e curiosidade de saber o que tá acontecendo nessas situações, mas a gente tem um instinto de sobrevivência que previne a gente de se colocar em posições que vão ameaçar a nossa vida. E é mais ou menos como a ideia de uma montanha-russa. Não faz o menor sentido tu se colocar numa situação em que tu vai subir numa altura imensa e se jogar, porque tu vai morrer, né? Mas numa montanha-russa tu tem a oportunidade de vivenciar essa sensação de queda livre de um jeito seguro, com o cinto ali, tudo certinho. Então, em mistérios, tu pode entrar na casa mal assombrada, tu pode correr atrás do serial killer e fazer um monte de perguntas pra um assassino e fazer qualquer coisa dessas que tu quer, que nada vai acontecer contigo. Mas tu tem a experiência de viver uma situação dessa, de fazer de conta que tu é corajoso, investigador, E é por isso que isso é um tipo de escapismo, porque a história vai te entregar um mistério que vai te entreter por um tempo, que vai te tirar da tua vida mundana e, né, cotidiano ali, ou que talvez até seja triste, e o mistério vai te levar para um mundo fantástico, para um mundo onde coisas interessantes acontecem, onde coisas absurdas acontecem. Tu sai do tédio e vai pro empolgante, tu sai do normal, do mundano e vai pro extraordinário. E quando os mistérios tiram a gente dessa nossa realidade e desafiam um pouco a nossa percepção de mundo, eles forçam a gente a prestar atenção nos mínimos detalhes e praticamente duvidar de todo mundo, e ser extremamente cético. Porque tu não pode confiar nem no que tu tá lendo, nem no que tá na página na tua frente, porque os personagens podem mentir e provavelmente vão mentir pra proteger eles das coisas, das consequências das ações deles, porque o autor vai te entregar pistas que vão te levar pra lugar nenhum, e os personagens provavelmente vão mentir pra se proteger das consequências dos próprios atos. Então é todo um jogo mental que te engaja intelectualmente. E é muito satisfatório chegar no final e tu ter aquela sensação de finalmente tudo faz sentido, essa confusão toda agora tem alguma lógica. É claro que pra isso a lógica da história realmente tem que ser boa, né? A narrativa tem que ser coerente, as pistas que foram entregues pra ti tem que ser suficiente pra tu desvendar esse mistério, senão não tem a menor graça. E daí, assim como um quebra-cabeça, quando tu finalmente encaixa aquela última pecinha e tu consegue ver toda a imagem que tu não conseguia ver antes, dá aquela satisfação. É a sensação que tu tem no final da história de que agora tu tá em paz, agora tu não fica pensando no que tá acontecendo nesse livro e eu não consigo parar de ler porque eu preciso descobrir, porque o safado do autor não tá me explicando, ele tá escondendo um monte de coisa. E quando tu chega no final e finalmente descobre o que tá acontecendo, tu pode descansar tranquilo, né? Porque agora não tem mais esse mistério na tua vida. Diferente dos mistérios do mundo real, em que a gente talvez nunca tenha respostas
respostas definitivas e concretas pra eles. Então, basicamente, é por isso que a gente gosta tanto de histórias de mistério. Mas agora eu queria saber de ti, o que que tu acha dessas histórias de mistério, se tu gosta delas ou não, se tu tem alguma outra explicação do motivo por que que tu gosta tanto dessas histórias ou por que que tu odeia elas. Me conta aqui embaixo nos comentários o que que tu pensa sobre isso. E semana que vem eu vou fazer um vídeo recomendando alguns dos meus livros favoritos de mistério e suspense que tem essas perguntas que a gente precisa saber a resposta. Então, se tu for novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder esse vídeo e principalmente se tu é uma pessoa curiosa igual eu, que gosta de saber por que que a gente gosta de histórias tristes ou de histórias de terror que parece que não faz sentido a gente gostar desse tipo de coisa, por que que a gente gosta de reler livros, por que que histórias de ficção são importantes na nossa vida. Enfim, toda semana eu faço um vídeo falando sobre esse tipo de tema de livros, leitores e literatura, e se tu também gosta de fofocar sobre esses assuntos, tu vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Mas obrigada por assistir até aqui, não se esquece de curtir o vídeo, por favor, e eu te vejo no próximo.